Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão da produção e da qualidade, nossa aula de número 15. O tema dessa aula é tipos de operação. A gente vai investigar aqui quais são os tipos de operação que são viáveis, são possíveis e o que é que interfere na qualidade e na capacidade de produção de uma empresa. A gente tem visto esse assunto ao longo do semestre, mas agora a gente começa para uma etapa de fechamento de conceitos, não conceitos notas, mas fechamento dos conceitos aprendidos. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, essa aula eu tenho certeza vai ser muito produtiva. Nesse nosso primeiro slide, a gente vai falar de alguns tipos de operação e da descrição deles. Então quando a gente fala de operações que são definidas a partir de projetos, a gente tem a seguinte descrição: são de longa duração, tem volume unitário e os produtos são mais padronizados, são produtos menos customizados, eles não têm mesmo grau de customização do que o Job Shop, que nós vamos ver em seguida. O que é longa duração? Longa duração quer dizer que o processo que envolve esse projeto costuma ser longo. E a gente, tanto longo para que ele comece a ser operado, quanto longo no período em que esse processo vai se desenvolver. Vamos pensar em algum exemplo. Quando a gente pensa numa indústria automobilística, por exemplo, a gente tem isso bem configurado. Não é do dia para a noite que uma fábrica de automóveis é construída, não é do dia para a noite que ela entra em operação e também não é do dia para a noite que ela deixa de operar. É importante gravar esse conceito para a gente comparar com as operações em Job Shop, que a gente vai ver em seguida. Então a gente tem um processo que ele é muito planejado antes, para que a operação que ele desenvolva, ele siga processos por um longo tempo. Normalmente, esse tipo de indústria, esse tipo de economia, ela produz volumes unitários, ela produz grandes volumes de uma determinada espécie de produto, ainda que haja variáveis, ela produz uma coisa só e produz aquilo por muitos anos. De novo, pensando numa fábrica de automóveis, ela vai fabricar automóveis. E muitas vezes, como a gente vê aqui no caso do Rio Grande do Sul com a GM, alguns modelos da GM são fabricados nessa planta. Não são todos os modelos, são alguns modelos. Então existe um maquinário preparado para aqueles modelos. Existe um pátio que foi projetado para abrigar aqueles modelos. Existe uma mão de obra qualificada para operar naqueles modelos de automóvel. E não para todos os automóveis que a GM produz ao redor do mundo. E também não é do dia para a noite que a GM estala os dedos e resolve fabricar motocicletas, por exemplo. Ou resolve mudar as operações dela e começar a fabricar microcomputadores. Não é assim que as coisas funcionam. Então existe um projeto que ele é longamente estudado, então ele é aplicado. Os produtos, como a gente falou, eles são iguais, eles são semelhantes entre si. Ok, muda a cor, muda uma ou outra parte estética ou funcional de acordo com aquilo que o cliente deseja pagar a mais por isso, mas no todo não muda aquele produto fabricado. Tá? Então a gente tem alguns exemplos: projetos de construção, estaleiros, que são as fábricas de navio, e fábricas de todo tipo. Ok? Alguns serviços que são processados dessa maneira: serviços de engenharia e serviços, quando a gente fala de serviços, desenvolvimento de software. Então a engenharia entra nesse aspecto da consultoria, da construção de um projeto. Tá bom? No Job Shop eu tenho empresas menores que elas se dedicam a projetos específicos de curta duração. E eles podem customizar mais cada um desses projetos de acordo com o desejo do cliente. Tem baixo volume de produção, então a gente pensa aí nos exemplos: uma alfaiataria ou uma empresa de comunicação visual, por exemplo. Os projetos são curtos, os projetos têm um foco em curto prazo e também são customizados de acordo com o desejo do cliente. Nesse caso também entram os restaurantes e entra a oficina de reparos de carro, por exemplo.
Levando em conta aquilo que a gente viu ali em cima, no slide anterior, sobre os tipos de operação, a gente vai rever um conceito que a gente já tem trabalhado, conceito de produtividade. O conceito de produtividade ele é determinado pela quantidade de saídas dividido pela quantidade de entradas. Vou explicar isso melhor. A quantidade de saída é o produto final, aquilo que foi finalizado, aquilo que foi entregue pelo cliente final, dividido pelos insumos necessários para a construção, para a composição desse produto final. Então, o output, por exemplo, é uma garrafa de Coca-Cola. Para produzir a garrafa de Coca-Cola, eu tenho os insumos, eu tenho os inputs, que é aquilo que entra no processo, que é água, açúcar, o xarope da Coca-Cola, o maquinário necessário tanto para a produção do líquido quanto para o envase, a mão de obra que trabalha em todo o processo e não só no processo específico ali de montagem, enfim, mas todo o back office, né? Toda a parte administrativa que faz uma fábrica acontecer, todo o serviço de logística que compõe também esse processo. Então esses são os insumos. Então, para eu saber a produtividade, eu calculo o que saiu dividido por aquilo que entrou. Isso é importante para a gente falar do que a gente vai falar nos próximos slides. Alguns fatores determinantes da produtividade, que é o que a gente vai falar agora. Que fatores são esses? O primeiro fator importante, a gente vai falar detalhadamente cada um deles em seguida, é a relação capital-trabalho. A segunda é a escassez de recursos. O que é a escassez de recursos? Se os recursos estão disponíveis ou não estão disponíveis naquela área. Mão de obra, inovação e tecnologia, restrições legais, fatores gerenciais e qualidade de vida. Vamos ver um por um de cada um deles agora. Relação capital-trabalho. Aqui a gente está falando do capital fixo. O que é o capital fixo? É todo o investimento em máquinas, em equipamentos, instalações, aquilo que não é consumido durante o processo produtivo. Então, mais uma vez, vamos pensar numa fábrica, uma fábrica de automóveis. Existe uma infinidade de instalações, uma infraestrutura criada para aquilo que ela não é consumida. Lógico que há gastos dos equipamentos, há um gasto da infraestrutura, mas ela não é consumida enquanto ela participa do processo de construção. Então, o capital é o capital fixo de uma empresa, ok? E a gente vai comparar a gente vai relacionar esse capital fixo com o trabalho, que é a mão de obra. É importante a gente perceber que todo parque industrial, toda a indústria, todo equipamento, ele envelhece. Ele passa por uma transformação durante o processo. Esse envelhecimento, obviamente, ele influencia na competitividade da empresa. Ele influencia na produtividade da empresa. E a gente vive isso dentro de casa mesmo. Muitas vezes você na sua casa usa alguma ferramenta, vamos dizer que você usa uma faca de churrasco. Você usa ali durante alguns meses, durante algum período, e vai perceber que o fio dessa faca, a faca vai perdendo o seu fio. E aí você vai lá, afia e volta a usar essa faca até o momento em que, enfim, ela está tão gasta que não é mais possível utilizá-la. A mesma coisa acontece numa indústria. Há um processo de desgaste. Quanto mais desgastado está o equipamento, menos produtivo ele é. É necessário substituir os equipamentos, e não só por desgaste, mas também por uma das qualidades que a gente vai ver em seguida, que é a inovação, para que a empresa permaneça sendo produtiva e permaneça sendo competitiva no mercado. Outro fator determinante da produtividade que é muito importante quando a gente fala, sobretudo em operações baseadas em projetos, que tem esse longo prazo de duração, é a escassez de recursos. E a gente tem que levar em conta que todos os recursos são limitados. E todos os recursos tendem à escassez. Mesmo aqueles que aparentemente hoje são abundantes, eles tendem à escassez. Essa discussão hoje é muito comum quando a gente fala de meio ambiente, recursos naturais, mas não são apenas os recursos naturais. Recursos naturais são fundamentais. Imagina que a gente vai criar, como a gente tem aqui também perto de Porto Alegre, em Guaíba, a gente tem ali uma fábrica de papel, já mudou de nome várias vezes, né? Era Aracruz, enfim, fabrica papel.
Para que esse papel seja fabricado, ela depende do plantio e da colheita de acácia. Então eu preciso pensar que esse manejo da lavoura de acácia ele tem que ser permanente para que possa, né, abastecer essa fábrica. Mas essa fábrica depende de outros recursos também. Ela depende de água, por isso que ela está instalada na beira de um lago, que é o Lago Guaíba. Ela depende de estradas, agora já não estou mais falando de recursos naturais, estou falando de recursos de infraestrutura. Ela depende de boas estradas para escoar sua produção de maneira competitiva, porque se a estrada for ruim e os caminhões que transportam o produto final forem danificados, haverá um aumento do custo do transporte e a empresa vai perder competitividade. Ela precisa então de uma boa infraestrutura viária que naturalmente vai se tornar escassa com o longo do tempo. Ela precisa ser ampliada, ela precisa ser reformada, ela precisa de uma boa estrutura viária para o transporte também por via hídrica. Então, mais uma vez, ela vai precisar de uma estrutura que com o tempo vai se tornar escassa e precisa de manutenção. Ela precisa de recursos humanos, ela precisa de pessoas capazes de desenvolver aquele trabalho, porque as pessoas envelhecem, se aposentam, né? E a gente lê muito sobre isso na Europa e alguns países desenvolvidos, que eles têm uma escassez de recursos de mão de obra em determinadas áreas, porque a sua população tem envelhecido e há muitos postos de trabalho em aberto que são dificilmente preenchidos. Então a escassez de recursos é uma coisa que tem que ser levada em conta por todo o planejador, todo o administrador. Ele tem que colocar isso como um alvo no horizonte, ele tem que estar sempre atento a essa questão. Os recursos que ele tem hoje vão se tornar escassos. E como é que ele pode antever isso e minorizar os problemas? A mão de obra é um desafio para toda instituição, toda organização. Toda organização tem esse desafio da mão de obra. Manter a mão de obra qualificada, manter a mão de obra atualizada, formar esse capital humano, são desafios muito grandes que nem sempre cabem à empresa. A empresa muitas vezes investe em capacitação, mas o que a gente vê em muitos países subdesenvolvidos é a falta de capacitação no geral da mão de obra, uma baixa qualidade técnica, uma baixa qualidade, enfim, de formação mesmo educacional, que acaba redundando numa baixa qualidade de produtos finais e baixa qualidade de processos. É importante que a mão de obra, que a indústria, que enfim a iniciativa privada ande lado a lado com o Estado, para que possa haver uma combinação daquilo que a indústria tem demandado e aquilo que o Estado tem formado através do seu sistema educacional. Porque senão a gente acaba com um desnível entre aquilo que é, digamos, disponibilizado pelas universidades e cursos técnicos e aquilo que a indústria e os serviços verdadeiramente demandam. Para acompanhar esse slide, a gente tem um vídeo que eu separei para vocês, um link que deve estar acompanhando aí a aula, que é muito interessante de ver, talvez vocês já tenham visto, de uma máquina que repõe trilhos na Alemanha. E eu acho legal da gente pensar, porque essa máquina, ao mesmo tempo que, entre aspas, diminui postos de trabalho, ela exige uma mão de obra muito qualificada que seja capaz de pensar e arquitetar uma máquina como essa. Dá uma olhada no vídeo e reflita sobre isso. Inovação e tecnologia. É impossível ser competitivo no mercado global se a gente não pensar nesses dois quesitos fundamentais: inovação e tecnologia. Todo produto, todo serviço passa por uma constante inovação. Então é importante que todo projeto, tudo aquilo que a gente pensa em fazer, também leve em conta isso. Como é que ele vai ser inovado? Quais são os canais de inovação aos quais eu tenho acesso para manter a minha empresa atual, manter a minha empresa competitiva, manter a minha empresa no mercado. É muito importante que a gente pense nisso num tempo de startups, num tempo em que a tecnologia de informação tem sido tão vital e tão importante para a manutenção e para a sobrevivência das empresas.
Um item muito importante são as restrições legais. Antes de abrir um negócio, antes de pensar numa empresa, é importante que a gente descubra quais são as restrições legais às quais esse negócio está sujeito. Por exemplo, tem muitos exemplos, mas um exemplo muito prático. Quando a BR Foods, que é a Sadia e a Perdigão juntas, exportam produtos para um dos seus maiores mercados, que é o mercado saudita, que é o mercado árabe, eles precisam ajustar a sua produção para aquilo que aqueles países consideram importantes do ponto de vista legal e do ponto de vista de costumes. Porque não são só restrições legais, não apenas aquilo que está escrito na lei, mas também costumes locais que influenciam o meu tipo de produção. Então o que acontece? Existem sacerdotes que vêm, né, sacerdotes muçulmanos, que são delegados por esses países. Esses sacerdotes visitam essas fábricas de tempo em tempo para observar se a maneira como o frango tem sido abatido está de acordo com as regras dessa religião. Então eles observam o processo produtivo, eles emitem um relatório, e as próprias fábricas muitas vezes são construídas levando em conta essas limitações. Às vezes as fábricas têm que ser voltadas para uma determinada cidade considerada santa por uma determinada crença. Então as indústrias elas se colocam, né? Elas se coadunam com essas especificidades. Eu estou falando de um caso bem específico, mas claramente qualquer negócio a gente tem que levar em conta até uma coisa muito simples. Eu vou abrir, por exemplo, um coworking, que são esses escritórios em que muitas empresas podem trabalhar juntos, muitas pessoas que fazem freelance trabalham juntas ali. Eu resolvo abrir o escritório numa rua muito movimentada e que não tem estacionamento. O estacionamento é proibido, legalmente é proibido naquela rua. Então se eu vou pensar que é um lugar de fluxo de pessoas que vão entrar e vão sair daquele lugar ao longo do dia, que a maior parte delas usa veículos automotores, eu tenho que levar em conta as restrições legais. Se eu não tenho lugar para estacionar, é muito provável que essa empresa venha a ter dificuldades de manutenção. Mesma coisa se eu for ampliar o meu parque industrial, vou ampliar o meu negócio. Quais são as restrições legais que a prefeitura impõe a esse tipo de prática? Outra coisa que a gente tem vivido nos últimos dias aqui no Brasil, eu faço um produto, esse produto ele tem ampla aceitação de famílias, por exemplo, e eu resolvo tratar algumas questões polêmicas do ponto de vista dos costumes em minhas publicações comerciais. Eu faço uma publicidade agora que ela discute gênero enquanto eu tento vender meu produto. Eu tenho que levar em conta se os costumes locais vão aceitar esse tipo de debate, se é proveitoso para a minha empresa entrar nessa seara, entrar nessa discussão. Será que vale a pena tocar em alguns costumes? Vale, porque eu tenho que expandir os horizontes desses costumes. Ok, não vale, eu posso ter perda de receita, eu posso perder capital, eu posso perder mercado por conta de uma intervenção em alguns costumes locais. Isso é muito importante de levar em conta na hora que a gente pensa num negócio. Fatores gerenciais tem a ver com a capacidade dos administradores em se empenharem em programas de melhoria de produtividade. A gente falou isso em algumas aulas. É importante que o gerente, que é aquele que está dirigindo um projeto, está supervisionando alguma operação, ele esteja sempre observando se esse processo pode ser otimizado e como ele pode ser otimizado. O seu empenho em melhorar os programas, ele vai levar a empresa toda a uma melhoria. Então os fatores gerenciais são aspectos muito importantes e, lógico, dependem muito da capacitação da mão de obra. Para finalizar, a qualidade de vida. É muito importante para uma boa produtividade, para que esse produto seja bem aceito, para que haja um bom retorno sobre os investimentos feitos, que haja uma qualidade de vida.
Isso varia muito de negócio para negócio. Não é à toa, eu quero que vocês pensem nisso, não é à toa. Por exemplo, grandes indústrias de mineração, que por uma questão técnica de extração de recursos naturais ficam em lugares isolados, mas elas também contam com comunidades que muitas vezes têm uma qualidade de vida menor. Porque muitas vezes os operários ligados à mineração, até tem uma boa remuneração por conta da lei, eles não demandam algumas coisas que, por exemplo, um engenheiro que vai trabalhar no Google ou vai trabalhar na Microsoft nos Estados Unidos demanda. Logicamente, eu vou contar um caso pessoal de um amigo meu que trabalha na HP, ele mora em Boston, e as exigências que ele fez, né, e que a empresa mesmo oferece para que ele se mudasse do Brasil para lá, foram muito grandes. Então ele ganhou lá uma casa, num condomínio fechado, um carro, toda uma série de facilidades para quê? Para que ele produza, já que a produção dele é muito intelectual, da melhor maneira possível. Então ele é cercado de facilidades, de qualidade de vida, para que a sua produtividade como mão de obra extremamente qualificada melhore. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Assistam o link que está junto com a aula e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.